Atenção técnica e apresentadores da TV Interlagos para o toque de 5 segundos. Olá, amigos da TV Interlagos, estou mais uma vez aqui com vocês para apresentar um programa Psicologia para Todos. E hoje o tema será dislexia. Vocês sabem o que é psicologia? Psicologia é o estudo do indivíduo como um todo. E o trabalho do psicólogo dentro de tudo isso? Na verdade, o psicólogo ele dá sustentação para o indivíduo. E o indivíduo, ele acaba se direcionando. O que é a dislexia? É um transtorno ou distúrbio de aprendizagem na área da leitura, da escrita e da soletração. A dislexia é um distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Pesquisas realizadas em vários países mostram que 15 e 17% da população mundial é disléxica. Ao contrário de que muitos pensam, a dislexia não é um resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência. Ela é uma condição hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda alterações no padrão neurológico. Por esses múltiplos fatores é que a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar. Esse tipo de avaliação das condições de um acompanhamento mais efetivo das dificuldades após o diagnóstico, direcionando as particularidades de cada indivíduo, levando resultados concretos. Bom, sinais de alerta. Como a dislexia é genética e hereditária, se a criança possui pais ou outros parentes disléxicos, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor para os pais, a escola e a própria criança. A criança, então, poderá passar por um processo de avaliação, realizada com uma equipe multidisciplinar especializada. Mas se não houver passado pelo processo de alfabetização, o diagnóstico será apenas de uma criança de risco. O que haverá sempre na criança disléxica? Vocês têm que prestar bem atenção. Dificuldades com a linguagem e a escrita, dificuldades em escrever, dificuldades com ortografia e lentidão na aprendizagem da leitura. Todos esses fatores a criança vai apresentar também a disgrafia, que seria a letra feia, descalculia, que seria as dificuldades na matemática, na assimilação de símbolos e de decorar tabuada, dificuldades com a memória de curto prazo e com organização, dificuldades em seguir indicações de caminhos em que executar sequências de tarefas complexas, dificuldades para compreender textos escritos, dificuldades também em aprender uma segunda língua. Às vezes apresentará também dificuldades com a linguagem falada, dificuldades com a percepção espacial e confusão entre direita e esquerda, que a criança tem muito quando ela é disléxica. Vamos falar um pouquinho sobre a criança na pré-escola que apresenta alguns sinais de dislexia. Então, os sintomas são dispersão, fraco desenvolvimento de atenção, atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldades em aprender rimas e canções, fraco desenvolvimento da coordenação motora, dificuldades com quebra-cabeça, a falta de interesse em livros expressos. Mas lembre-se que tudo isso que eu falei, o fato de apresentar algum desses sintomas, não indica necessariamente que ela seja disléxica.
há outros fatores serem observados também. Com certeza, tudo isso estaremos diante de um quadro que pode ter maior atenção e estimulação. E na fase escolar, como pode ser esse processo? Nessa fase, a criança continuará apresentando alguns ou vários dos sintomas, que é necessário um diagnóstico de acompanhamento adequado para que ela possa prosseguir seus estudos junto com os demais colegas e tenha também menos prejuízo emocional. O disléxico tem muito. Vamos lá, dificuldades na aquisição e automação da leitura e escrita, pobre conhecimento de rimas, sons iguais no final das palavras, desatenção e dispersão, dificuldades em copiar textos da lousa, dificuldades na coordenação motora fina, por exemplo, desenhos, pinturas, e na coordenação motora grossa seria ginástica, dança, futebol, etc. Desorganização geral, pode-se falar de constantes atrasos na entrega de trabalhos escolares e perdas de materiais escolares também, confusões entre esquerda e direita, dificuldades em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas e outras coisas. Vocabulário pobres com sentenças curtas e imaturas ou sentenças longas e vagas. E dificuldades na memória de curto prazo, como recados. Dificuldades em decorar sequências como meses do ano, alfabeto, tabuada. Dificuldade na matemática, desenho geométrico. Dificuldade em nomear objetos e pessoas. Disnomia, trocas de letras na escrita. Dificuldades na aprendizagem de uma segunda língua. Isso pode ocasionar problemas de conduta como depressão, timidez excessiva, que ele pode ser classificado como palhaço da turma. Se nessa fase a criança não for acompanhada adequadamente, os sintomas persistirão e irão permear até a fase adulta, como possíveis prejuízos emocionais e, consequentemente, sociais e profissionais também. Agora nós vamos falar dos adultos. Quais são os sintomas dos adultos disléxicos? Se não teve um acompanhamento adequado na fase escolar ou pré-escolar, o adulto disléxico ainda apresentará dificuldades como continuada dificuldade na leitura e na escrita, como lá atrás que a gente discutiu. Memória imediata prejudicada, dificuldade de aprender uma segunda língua e dificuldade em nomear objetos e pessoa, que seria disnomia novamente, como a gente já viu. Dificuldades com direita e esquerda, dificuldades também em organização, dificuldades nos aspectos afetivos, emocionais prejudicados, tais como consequências de depressão, ansiedade, baixa autoestima e algumas vezes o ingresso para drogas e álcool. Diagnóstico. Os sintomas que podem indicar a dislexia antes de um diagnóstico multidisciplinar só indicam um distúrbio de aprendizagem, não confirma a dislexia. E não para por aí não. Os mesmos sintomas podem indicar outras situações como lesões, síndromes e outras coisas. Então, como diagnosticar? Identificado o problema de rendimento escolar ou sintomas isolados, que podem ser percebidos na escola ou mesmo em casa, deve-se procurar ajuda especializada. Uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos deve iniciar uma minuciosa investigação. Essa mesma equipe deve ainda garantir uma maior abrangência do processo de avaliação, verificando a necessidade de parecer de outros profissionais, como neurologista, oftalmologista e outros conforme o caso.
Depois de todo esse processo, há de fazer o encaminhamento para o tratamento. Como que o tratamento deve ser feito? A princípio, o tratamento, em primeiro lugar, tem que nutrir a criança corretamente e fazer um treinamento várias vezes por dia, entre 10 e 15 minutos, tanto na leitura, escrita e fala. Esses procedimentos têm a finalidade de estabelecer um comportamento correto no cérebro da criança. A nutrição é com alimentos que ajudam na função cerebral da criança. Que pena, pessoal, estamos no final de mais um programa, mas amanhã eu volto novamente com vocês à 1h da tarde. Um beijo no coração de todos vocês.